Pois é, cabisbaixo. Tô aqui com alguma me espiando, me ouvindo, assobiando essa música dos Beatles. Acho que é Something. E ao lado aqui uma foto da Angela Rorô, que faleceu anteontem, eu acho. Hoje é terça, segunda, então ela deve ter falecido no domingo, mas eu vou já verificar isso. Agora, falando em terça, bicho, não podemos esquecer que hoje é dia de novena. Novena, dia de rezar, rapaz, lá na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas só presta se for lá, certo? Se não for lá, sabe, não tem ali, sabe, aquela mentalização, sabe, não tem aquela mentalização religiosa, certo? Não tem, rapaz, aquele canal, rapaz, sabe, aquele canal com o divino, tá certo? Não dá. Aí, sabe, tem que fazer o feixe, tá certo? Como querem os fascistas, tá certo? Os fascistas são os formadores de feixes do mal, tá certo? Eles tramam o feixe, a união, para praticar o mal, tá certo? O feixe que eu falo aqui é a conexão de muitos aí, sabe? Mas tem que ir lá na igreja, rapaz, tem que ser na igreja, não pode ser aqui em casa, tá certo? Não pode ser privado, tem que ser coletivo, tem que ser colegiado. Ora, pô. Mas eu falo já da Ângela, certo? Da Angela Rorô. Hoje também é dia de Xandão, tá certo? Hoje é dia de Xandão ali, sabe, na primeira turma. Eu tô aqui com as anotações do dia 8, tá certo? Deixa eu ver o que é que eu posso aproveitar daqui. Não tem lá muita coisa, não. Aqui fala ali da derrota do Milei lá na Argentina, certo? Vitória do peronismo. Eu não sei quando foi que eu anotei isso. Aqui tem uma anotação sobre os BRICS, sobre governança global, multilateralidade, é disso que se trata, tá certo? Hoje o pessoal não quer, aí, sabe, um lado só, tá certo? Querem uma figura geométrica, não querem uma linha, tá certo? E querem muitos lados, um triângulo, um quadrilátero, certo? O quadrilátero seria a melhor figura geométrica, certo? Quadrilátero, não, são quatro, tá certo? Um polilátero, se a gente pode falar assim, tá certo? Uma figura geométrica de infinitos lados que possibilitem aí, sabe, a humanidade, os países, sabe, praticar comércio, sabe, alimentar o corpo. E a alma também, sabe, sem ficar ali, sabe, dependendo de um, rapaz, sabe, da exploração de um, sabe. Aquele cara que tem ali o controle da água no território, sabe, só deixa alguns entrar e pegar, sabe, mas mesmo assim se pagar, tá certo? Não pode, tem que acabar com isso. O planeta é de todos e o planeta está ficando pequeno, cada vez mais menor, tá certo? E os seres humanos descobriram, sabe, que aí, sabe, constitui uma espécie, tá certo? Não são muitas espécies, a não ser que a gente possa enxergar, sabe, na espécie humana, muitas subespécies, tá certo? E subespécies, uma vez eu já pensei a respeito disso, sabe, de que eu acho que é possível isso, sabe? E disso se prevalecem aí os ideologistas, ideologistas para praticar, sabe, essa ideia de que aí, sabe, essa palavra ideologista não ficou legal, de que existe, sabe, essa ideia de que há diferenças entre os corpos, há diferença entre as culturas, há superioridade. Eu estava vendo um vídeo que caiu hoje, sabe, sobre uma descoberta que fizeram aqui perto de nós, aqui no Peru, sabe, aqui na América do Sul, ali para as bandas do Caribe, sabe? E descobriram uma civilização, um povo lá no Peru que... O que é que eles faziam mesmo? Não vou lembrar. Mas entre eles havia já a questão da hierarquia social, tá certo? Havia a classe dos xamãs, aqueles que se aproveitavam da possibilidade que eles tinham, sabe? De falar com os deuses, de fazer comunicação divina, tá certo? E diziam que eles eram especiais, assim como Moisés. O Moisés foi um cara aí lá no mundo ali, sabe, da Mesopotâmia, ali no mundo da Bíblia, sabe, da Bíblia hebraica, que dizia que falava com Deus, sabe, ele se retirava, sabe, Deus o ajudou, ou disse como ele deveria fazer a tábua das 12 leis, aquelas coisas todas, sabe, e
E ele implorava para falar com Deus, o Deus dos hebreus, tá certo? E os hebreus, por seu turno, todos eles queriam falar, rapaz, com Deus, sabe? Queriam falar também, sabe? Não admitiu que só Moisés pudesse falar e todos queriam falar. Tanto que eles fizeram um bezerro de ouro ali, colocaram no meio deles ali para fazer diálogo, sabe? Com aquele bezerro de ouro. Eles cataram todas as joias da comunidade e ali, sabe, derreteram e fizeram um bezerro, tá certo? E queriam ali, sabe, que ali a divindade, uma divindade qualquer, a divindade do bezerro, sei lá o que, como é que a gente poderia chamar, e queriam fazer, rapaz, intercomunicação, sabe, intercomunicação divina, tá certo? E queriam, sabe, esse povo é de fumar, povo de deserto, povo acostumado com as agruras, sabe, com o mundo físico, sabe, com o sofrimento, com a fome, com o calor, tá certo? Porra, cara. E lá entre os peruanos havia os xamãs, certo? Que eram homens e mulheres, sacerdotes e sacerdotisas, certo? Todos eles reivindicando superioridade sobre os demais, tá certo? E o pior é que os demais se submetiam a isso, sabe? Da mesma forma como nós temos hoje os caras que foram treinados aqui por estadunidenses, por organizações, por ONGs, por think tanks, por institutos liberais vindo para cá, tá certo? Catequista, rapaz, os portugueses quando vieram para cá, sabe, junto com Cabral, eles trouxeram padres no meio, rapaz, para fazer ali, sabe, os militares que vinham ali, sabe, na frota, tá certo? Que não é a flotilha, sabe? Que não é a flotilha da liberdade ali do Dávila, sabe? Como é que chama o Ávila? Eu anotei aqui o nome dele. Cadê? Em algum lugar eu anotei o nome do Ávila. Quando fala ali da flotilha da liberdade, o Tiago, sabe? O Tiago Ávila e a Greta, tá certo? E o que é que eu falar do Tiago mesmo? Por que que meti o Tiago no meio? Eu não falar de frota, flotilha. Deveria ser frotilha, tá certo? Mas é flotilha. E assim, sabe? E o que é que tem a flotilha a ver? Eu não sei por que tem flotilha a ver, tá certo? Mas assim, o fato é que ali, sabe, os peruanos descobriram, sabe, que tinha essa coisa aí. E que havia aquela ali, sabe, a massa que aceitava e promovia os xamãs, tá certo? E eles se diziam, então, nós somos aqui, a gente não vai trabalhar, a gente vai ficar por aqui, sabe, fazendo aí, sabe, os rituais, etc. E vocês vão trazer comida pra gente, não esqueçam disso, tá certo? Naquele filme, O Nome da Rosa, sabe, o Eco, como é que chama o Eco? Umberto Eco, tá certo? Aquele italiano, aquele polimata, o Eco era um cara da cultura, um esteta, tá certo? Talvez pudesse ser um filósofo, talvez, ou não, tá certo? Pudesse ser mais um cara da estética, sabe? Um cara das artes, da literatura, aquela coisa toda. E ele fala, rapaz, que havia ali um prédio, tá certo? Um monastério, sabe? Tipo um castelo, não sei como é que foi feito aquilo ali, sabe? Onde havia um monte de xamãs ali dentro, um monte de frades, tá certo? E eles ficavam ali fazendo cópias de documentos, e escrevendo livros e guardando livros e não sei mais o que. E tinham terras, tá certo? As terras eram deles, tá certo? E o que é que eles faziam? Traziam servos, sabe, ali, humanos para virem ali, sabe, trabalhar na terra deles ali, que eles permitiam fazer agricultura, e daquele cultivo, sabe, eles eram obrigados a tirar uma porcentagem ali e entregar lá no castelo, lá no monastério, certo? Como é que chama monastério, monge, mas tem outro nome? Sei que a população ali ao redor, rapaz, os agricultores iam levar uma parte, sabe, da produção lá para os frades comerem, sabe? E eles, sabe, comendo, sabe, não fazendo exercício físico, ficavam gordos, obesos. Porra, para de falar isso, cara. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que... Então veja que havia essa coisa aí, sabe, do serviço, sabe, os sacerdotes não trabalham, tá certo? É a mesma história desses pastores evangélicos aí, rapaz, sabe, eles pegam o dízimo do pessoal, tá certo? O pessoal trabalha na rua, sabe, vai para o emprego e aquela coisa toda, para o trabalho informal, vai para o empreendedorismo deles e vão para o empresariado deles, sabe, e depois vem trazer a contribuição para o pastor. Pergunta do Malafaia como é que funciona isso, sabe, que ele ensina, rapaz, ele ensinava os pastores que tinham ali franquias, sabe, da igreja dele, sabe, e ele ensinava como fazer ali a coleta, sabe, de dízimo, sabe, de dinheiro, puta que pariu.
Mas assim, tá certo? E eu tô falando isso porque eu falei que eu falei da flotilha, rapaz, do Tiago Dávila, tá certo? Porra, bicho. Mas eu falava do Milei também, tá certo? Que houve lá uma derrota na província, no estado, o que a gente chama aqui de estado, lá eles chamam de província, de Buenos Aires, tá certo? É tipo assim, é Belém do Pará. Belém do Pará é uma cidade, certo? E tem ali um distrito administrativo, tá certo? Ou tem o estado do Pará e tem a capital Belém, é como se a eleição tivesse sido em Belém, tá certo? Na capital do estado, aquela coisa toda, tá certo? Mas veja que a eleição, no caso, foi no estado do Pará. Estou fazendo aqui uma analogia, tá certo? Uma comparação, tá certo? E assim lá na Argentina, a eleição foi no estado, no estado de Buenos Aires, tá certo? Então, num território mais amplo, tá certo? Onde a capital, a cidade mais importante é Buenos Aires. Buenos Aires, capital Buenos Aires, tá certo? E lá ele levou um ferro, me parece que ali, sabe, os peronistas conseguiram quase 50% dos votos, elegeram deputados e senadores ali, tá certo? E o Milei teve só 37%. Houve ali uma diferença, me parece, de 14% a 15%, tá certo? E aquilo ali pode ser o prenúncio, sabe, de uma derrocada do Milei, é que a gente torce para que aconteça. E quando a gente fala do BRICS, o Lula fez de ontem para hoje, sabe, de anteontem para ontem, certo, uma reunião com os BRICS em videoconferência, certo, para discutir questões de governança global, justamente essa coisa que a gente está falando aí, sabe, dessa coisa aí da multilateralidade, tá certo? Aí o Lejune explicou, sabe, que tem multipolaridade, tá certo? E multilateralidade, tá certo? O multilateral, sabe, é aquela coisa ali, tipo assim, sabe, o que se quer é uma governança no estilo ONU com as suas instituições, tá certo? Mas veja bem, sabe, quem manda na ONU são os Estados Unidos, bicho, sabe, e os países europeus, então não dá certo. Mas a multilateralidade é diferente de multipolaridade, tá certo? A multipolaridade tem a ver com a hegemonia, com as questões econômicas, com as questões geopolíticas, sabe, com as questões aí de força, sabe? Essa coisa que o Trump faz hoje, certo? Então a gente não vive um mundo multipolar, tá certo? A gente vive um mundo unipolar onde a centralidade está, sabe, ainda nos Estados Unidos, é isso aí. Então tá, aí veja, quando se fala da flotilha, da liberdade, sabe? Você está falando de pacifismo, aí eu fico pensando, sabe? Mas eu acho que a gente tem que torcer pelo pacifismo, tá certo? Porque a regra do mundo hoje é a guerra, tá certo? É o guerreirismo, tá certo? Em oposição à guerra tem o pacifismo, tá certo? A paz, guerra e paz, tá certo? A propósito, hoje me parece que está aniversariando, ou teria nascido, o Leão de Tolstói, eu acho. Eu anotei alguma coisa, Leão de Tolstói. Eu acho que ele é autor, né, de Paz e Guerra, não sei, mas não vou mexer com isso agora, não. São agora 13 minutos e eu estou preocupado com a hora, porque tem 9 minutos para começar a sessão lá do Supremo Tribunal Federal. Eu vou parando por aqui e trago aqui, sabe, a memória da Ângela, ela está aqui me olhando, certo, ao lado da onça, tá certo? A Ângela Rorô, tá certo, que faleceu, sabe, faleceu agora, 5 de dezembro, tá certo? Não, digo, 8 são 9, bicho, ela morreu ontem, a Ângela, sabe? A Ângela Rorô, sabe, Ângela Maria Diniz Gonçalves com S, tá certo? Ao invés de usar o C cedilha, aqui, sabe, quem escreveu com S. Eu conheço um outro Gonçalves ali em Viseu, Pará, tá certo? Uma família que é Gonçalves com S. E a Ângela Maria Diniz Gonçalves com S ficou conhecida como Ângela Rorô. Rorô porque ela tinha a voz rouca, tá certo? E ro de rouco. Rouca, de voz rouca, tá certo? Cantora, compositora, pianista, veja, por uma mulher, sabe, cantora, cantar todo mundo pode, tá certo? Agora, compor e ser pianista, aí são outros, sabe, são outros detalhes, são outros traços aí, sabe? São outros traços culturais, são outros traços recursivos, são outros traços estéticos, tá certo? São outros etos, tá certo? Que agregam a personalidade dela, tá certo? Uma especificidade que as mulheres todas têm, poderiam ter, e tem ali embutido, tá certo? Mas que precisam desenvolver, tá certo? Domingo, quando eu saí lá para visitar meus filhos ali, sabe? Num certo momento, fomos levados a falar como é que chama aquele cara, aquele alemão nazista? Porra, como é o nome do cara, rapaz, o alemão nazista? Puta que pariu. E aquele cara que teve um caso, né, que era professor de uma universidade lá famosa, o cara era famoso, professorzão, tá certo? Como é que chama o cara?
e ele desenvolveu, teorizou sobre o existencialismo na Alemanha. Pô, como é o nome do cara, rapaz? É égua de tia, hein? Eu só sei que ele pegou a Hannah, rapaz, a Hannah Arendt, uma judia, tá certo? Uma menina aí, sabe, ali, sabe, estudante, sabe, com graduação, querendo fazer pós-graduação, sabe, ele seduziu a menina, aquela coisa toda. Minha filha não gostou desse meu papo, não. Ele diz que ela é culpada. Ela diz que ela é culpada. E eu quis sair pela tangente dizendo, sabe, que a Hannah ali, sabe, do cara ali, sabe, como é que chama o cara, rapaz, porra? Ele ali, sabe, um cara, um sedutor, um cara com família, um cara casado, conservador, aquela coisa toda, tanto que ele foi nazista, um cara de extrema direita. Ele deve ter seduzido a pequena, sabe, sabe lá quantas ele não pegou, sacana? E ela foi no papo dele, sabe, ali, sabe, desavisada, e a minha filha dizendo que ela é culpada. Guilty! She is guilty! Eu digo, não, pera lá, rapaz, ela era mulher, judia, sabe, ali, sabe, veja, século XX ali, sabe, pressão, sabe, opressão sexista, tá certo? E ela disse, não, ela é guilty, não sei se ela mudou de ontem para hoje. Ou de anteontem para hoje. Mas assim, a Ângela eu vejo dessa maneira aí, rapaz. Ela com muitos etos ali, tá certo? Cantora, compositora, pianista. É considerada pela revista Rolling Stone a 33ª maior voz da música brasileira, certo? Quer dizer, uma mulher potente, tá certo? E uma mulher potente que procurou ser diferente, sabe? Que procurou ter independência humana, sabe? Que procurou ter autonomia, sabe? Humana, tá certo? Que procurou fazer arte, ela no campo da arte, tá certo? Às vezes a gente chega a pensar, e eu pensei de manhã, sabe, que a arte é o refúgio, sabe, o refúgio dos perseguidos, sabe, o refúgio para onde vão aqueles, sabe, que não querem assim, sabe, aí, sabe, teimar com o sistema, sabe, com o sistema capitalista, tá certo? O sistema de mercado, tá certo? Foi nisso aí que eu fui, sabe, para encontrar umas ideias do Alex Sonic, que discordou do Aquiles, sabe? O Aquiles achando que a Ângela morreu dura, tá certo? Doente e sem assistência aí, sabe, de saúde, sabe? Que o sistema nacional, o sistema de saúde deveria ter dado uma proteção, e o sistema de proteção dos cidadãos aí, sabe, de políticas públicas também deveria ter dado ali, sabe, uma atenção para ela, aquela coisa toda. O Alex disse, não, rapaz, não, isso não, tá certo? Ela teria que se virar, tá certo? E ter produzido o próprio patrimônio, sabe, dela e garantir o próprio sustento dela, aquela coisa toda, e vai por aí. Mas o fato é que eu vou ficando por aqui porque eu tô aí, sabe, já com 18 minutos e tô correndo, tenho 4 minutos ali para fazer, sabe, para perseguir o Xandão. Quero ver o Xandão, sabe, abrindo ali, o Zanin vai abrir os trabalhos e vai passar a palavra para o Xandão, e ele vai começar o voto dele, começando com o voto sobre o Cid, sabe? Como é que se chama o Cid? Eu não vou lembrar o nome do Cid agora completo, certo? Mas tem Barbosa no meio, certo? Cid não sei o que, rapaz. Cid César? Não sei se tem César. Mas assim, rapaz, valeu, tá certo? Hoje é terça-feira, dia de novena, rapaz, vamos pra igreja rezar, rapaz, porra, tá certo? São 8h56, sou o Ernest, caboclo falador, quer falar muito da Bom Dia Cavalo, rapaz, te manca. Bom dia, cavalos, bom dia, éguas, bom dia.